E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o gênero notícia. Esse é um gênero que está presente em diferentes meios de comunicação. A notícia está presente na televisão, no jornal e na revista impressa, está presente na internet, nos blogs, a gente recebe notícias hoje em dia nos celulares por meio de diferentes formas. É importante que a gente compreenda o gênero notícia porque uma função essencial desse gênero na sociedade é interpretar os fatos. Logo, você tem que estar por dentro de que forma os meios de comunicação estão interpretando os fatos para você, né? Então fica de olho. O gênero notícia é um gênero narrativo e informativo. Isso significa que, ao mesmo tempo em que esse gênero conta uma história, relata um fato, acima de tudo ele tem que transmitir uma informação. A notícia que é lida e que ao final não gera nenhum tipo de interpretação, de questionamento, de reflexão sobre um fato, não cumpriu o objetivo básico, que é narrar um fato, um acontecimento. A notícia é um gênero muito voltado para as questões muito próximas do dia a dia. Por isso que algumas notícias muitas vezes envelhecem, porque é importante a conexão com o contexto. Houve um acidente de ônibus na sua cidade. Esse acidente provocou feridos, talvez algumas mortes. Isso é muito forte, isso é muito delicado. O jornalismo tem que estar atento na hora de relatar essa informação. Só que isso, ao decorrer de alguns dias, pode perder um pouco a importância, a temperatura, e essa notícia, aos poucos, ela vai perdendo um pouco de espaço e vai sendo substituída por outras. É um mecanismo muito dinâmico de transmissão de informações, porque a notícia está conectada com os fatos do cotidiano. Então, se fosse pensar numa palavra-chave para o gênero notícia, é a palavra fato. E se a gente for pensar na função primordial do gênero notícia, é informar. Não esquece isso. O gênero notícia faz parte do que a gente chama de um domínio jornalístico. Porque um jornal, um site de notícias, uma revista, eles não são formados apenas por notícias. Existem diferentes gêneros de caráter jornalístico, como a reportagem, a crônica jornalística, a nota jornalística, a entrevista, que muitas vezes vai compor esses meios de comunicação. O que diferencia a notícia de todos os outros é a abordagem sobre o fato. Então perceba que quando você se depara com uma notícia, você tem que ter consciência total que aquele relato de um acontecimento precisa ser o mais claro e o mais objetivo possível. Por isso que os jornalistas trabalham com uma noção possível de imparcialidade. A gente sabe que essa imparcialidade total nesse domínio jornalístico é um pouco difícil, porque a partir do momento que o jornalista escolheu um fato, escolheu uma forma de abordar esse fato, escolheu pessoas para darem um relato sobre aquele acontecimento, só essas escolhas elas já determinam que não houve uma imparcialidade, ou seja, houve uma escolha, houve um posicionamento. Mas qual é o papel desse jornalista? É conseguir captar essas informações, transmiti-las e registrá-las da maneira mais neutra possível. Totalmente neutro vai ser impossível, mas da maneira mais neutra possível para que você consiga interpretar o fato a partir do texto. Esse é um desafio do gênero notícia, tal como outros gêneros do domínio jornalístico, porque esses gêneros lidam com a nossa realidade. E é muito importante que você pense, quem é que está interpretando para mim essa informação? Eu vi aquele acidente da janela da minha casa. Eu poderia ter feito aquele relato, mas muitas vezes é o jornalista, por meio de outros recursos, como as fontes, por meio de entrevistas, que vai aprofundar aquele relato e trazer para você uma informação. E você, estudante, precisa estar sempre antenado com as informações, que são as informações que muitas vezes saem nesses meios de comunicação, que vão dar a você suporte, repertório para escrever textos. As notícias, elas constroem toda uma interpretação que você vai utilizar depois na hora de você escrever as suas redações. Não deixe de acompanhar o noticiário, porque os fatos estão ali fervendo e precisando ser interpretados por você. Além dessas características, o gênero notícia possui uma propriedade linguística, que é a formalidade, ou seja, a variedade usada na notícia é a linguagem formal. É possível que existam blogs, revistas mais voltadas para um público jovem, um público infantil, tratem a linguagem da notícia de uma forma mais lúdica, de uma forma mais informal. Claro, acima de tudo, você tem que dialogar com o seu público. Se for um jornal, por exemplo, de um caráter mais formal, tradicional, que aborde temas tais como política, economia, que são temas que exigem uma seriedade um pouco maior, essa linguagem ela vai estar muito mais próxima de um nível formal. Mas se for uma revista, por exemplo, voltada para o público adolescente, o público que curte jogos, tecnologia, bastante conectado com as novas transformações da comunicação, você pode fazer algum tipo de ajuste e usar uma linguagem um tanto mais informal. Então, além de informar, você precisa pensar para quem você está informando. O público-alvo dessa informação é fundamental quando você escreve uma notícia. Por isso que diferentes jornais e diferentes revistas vão ter diferentes seções. O
O que são as seções? São os grupos temáticos que compõem um jornal, uma revista, um site, que a gente também chama de editorias. Então você vai perceber que uma hora vai vir uma notícia sobre esporte, sobre moda, comportamento, cultura, política, economia, todas essas grandes temáticas que são escritas muitas vezes por jornalistas diferentes, que são especialistas nesse campo, elas compõem editorias ou seções temáticas de um jornal e de uma revista. Quando você escreve, você usa a terceira pessoa, ou seja, o jornalista ele não vai colocar o eu nessa informação, ele vai interpretar e tentar escrever como se fosse alguém que não vivenciou, alguém que observou, que é esse o papel do jornalista. Presenciar um fato, acompanhar um fato, tentar descrevê-lo da maneira mais impessoal possível e em terceira pessoa, ou seja, é alguém narrando o que viu e não alguém que viveu relatando. É claro que para construir essa narrativa, o jornalista vai se basear nas narrativas de outras pessoas. Essas sim serão captadas em primeira pessoa, mas esses relatos terão que ser retraduzidos para uma linguagem formal e impessoal, não esquece isso. A linguagem de um texto jornalístico, de uma notícia, ela é marcada pela objetividade, pela clareza e pela imparcialidade. Já pensou se o jornalista começasse a escrever uma notícia num formato poético, num formato literário, começasse a construir informações de uma maneira abstrata, subjetiva demais? A principal função comunicativa desse gênero estaria perdida, que é a informação. Ou seja, o quanto mais claro, quanto mais objetivo, quanto mais direto você for, mais fácil a informação vai ser captada pelo seu público-alvo. Então é importante a utilização de uma linguagem muito clara. Isso não significa uma linguagem simples, mas uma linguagem direta, as palavras adequadas, sem exageros. Não use muitos adjetivos, muitos advérbios, muitas palavras que enfeitem mais o seu texto. Vá direto ao ponto. Não se posicione de forma opinativa, porque o gênero notícia tenta evitar ao máximo o caráter opinativo. Se o jornalista se posicionar dentro desse texto, ele vai estar influenciando a sua interpretação. E essa não é a função lógica de uma notícia, ok? Lembra disso. O título de uma notícia tem propriedades muito especiais. Muitas vezes a notícia, por transitar nos meios de comunicação que circulam na sociedade, a notícia tem o objetivo de se aproximar da nossa convivência, da nossa relação e da nossa história. Como é que a notícia faz isso? Utilizando verbos no presente para parecer que aquele fato acabou de acontecer, para parecer que aquele fato está próximo da sua rotina, do seu cotidiano. Essa é uma propriedade muito interessante da notícia que a torna um gênero quente, um gênero próximo da nossa realidade, que é esse o objetivo. Percebe que quando começa um telejornal e vem aquelas manchetes, vem aqueles títulos das informações do dia, muitas vezes essas informações estão utilizando os verbos no presente. Quando eu digo, por exemplo, governador assina decreto, população se manifesta contra tal atitude, os verbos estão no presente, mas se referindo a acontecimentos que já ocorreram no passado. Essa aproximação linguística é necessária para aproximar o fato de você, tornar essa relação muito mais próxima. Isso é bem interessante, lembra disso na hora que você for construir um título. Você não vai colocar o governo realizou. Não, o governo realiza. Aproxime no título, faça essa aproximação. E uma distinção importante que a gente tem que fazer quando a gente está falando de um gênero textual como a notícia, que muita gente confunde, é dizer que o jornal e a revista, por exemplo, são gêneros. Não, o jornal e a revista são suportes, são meios que transmitem outros gêneros. Dentro de um jornal você vai encontrar notícia, reportagem, tirinha, editorial, muitos gêneros textuais. Então, um jornal não é um gênero, não é uma construção textual. Um jornal é um suporte, é um meio de comunicação por meio do qual há a transmissão de diferentes gêneros. O mais importante deles, por ocupar a maior parte das páginas, é a notícia, porque o fato é o cerne do jornalismo, né? Mas a notícia não é o único, hein? Lembra disso. Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo de um pequeno trecho de uma notícia. Escolas brasileiras ganham prêmio no exterior. Isso aqui é o que a gente chama de título, que é a primeira parte, é o que chama a sua atenção num jornal, na capa de uma revista, no início de um telejornal. Muitas vezes, naquela notícia na internet, você só vai clicar nela por conta do título. Pode ser que você nem se interesse muito naquela temática, mas o título ele é tão interessante, ele é tão criativo, ele capta tão bem a essência daquele fato que você clica e quer mergulhar. Cuidado para não ser leitor só de títulos, hein, galera? De clicar ali, ver só o comecinho e largar. Não, é importante ler a notícia inteira. Ler o que a gente chama do corpo da notícia, que eu vou explicar o que é já já. Não seja uma geração que leia só links, que leia só os títulos, porque você vai perder a essência informativa do gênero notícia, que é tentar narrar um fato da maneira mais aprofundada possível.
Esse título está com o verbo no presente. Escolas brasileiras ganham prêmio no exterior. É claro que essas escolas já ganharam o prêmio, porque o jornal não tem como acompanhar o que está acontecendo ao mesmo tempo do que está sendo narrado. Outro elemento fundamental da notícia é o subtítulo. Ele vem logo depois do título, uma pequena frase que já apresenta um resumo um pouco mais aprofundado do que o título. O subtítulo não pode apresentar a mesma informação do título, porque senão seria uma redundância. É necessário começar o aprofundamento nesse fato, chamar a atenção para algumas informações que serão lidas e serão destacadas ao longo do texto. Nesse caso aqui nós temos as instituições contempladas receberam uma premiação em dinheiro, ou seja, eu já deixei um pouco mais claro que não foi qualquer prêmio, já deixei um pouco mais claro que foram algumas instituições e já marquei o tempo por meio do verbo receberam. No subtítulo e no corpo da notícia, aí sim a gente já começa a marcar que o fato já aconteceu por meio tanto do verbo quanto de outras expressões de tempo, de lugar, que vão contextualizar a notícia. Logo depois vem o lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, onde são apresentadas as principais informações. Tem gente que só lê o primeiro parágrafo de uma notícia, porque ele, de fato, ele tem que ser bem completo para garantir as principais informações. O que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, como e por que isso aconteceu. A sua notícia tem que apresentar tudo isso de uma forma muito rápida, muito direta, porque isso vai definir a continuidade da leitura do seu texto. Isso é muito importante em gêneros que tratam de fatos. O fato é o principal. Como, onde, quando, como, quando aconteceu, por que aconteceu. Não esquece de responder essas perguntinhas básicas que fazem parte da estrutura do gênero notícia, ok? Logo, esse primeiro parágrafo, ele já começa, então, ele já tem o papel de nos apresentar o fato. No último domingo, diretores de 10 escolas brasileiras foram reconhecidos pelos seus trabalhos, e aqui eu continuo, aqui de dar apenas uma ideia de como você começar o seu texto, o seu parágrafo no gênero notícia. Perceba que aqui eu também já vou marcando melhor quando foi exatamente, eu já vou começando o aprofundamento. Depois desse primeiro parágrafo, depois desse lead, começa de fato um mergulho mais descritivo dentro desse gênero. Aí eu posso apresentar trechos de entrevistas, eu posso apresentar explicações mais aprofundadas que justifiquem o fato, mas o meu primeiro parágrafo tem que garantir as informações básicas. Esse corpo da notícia que vem depois, ele complementa, ele acrescenta e ele, de fato, compõe toda a estrutura desse gênero textual, ok? Aí você pode estar se perguntando sobre a falta de alguns sinais de pontuação aqui no título e no subtítulo. Geralmente a gente não utiliza esses sinais, mas de repente eu posso querer chamar a atenção para um fato que é muito interessante, ou eu posso chamar a atenção de um acontecimento muito forte para a sociedade, a vitória de um time, o resultado de uma eleição, notícias muito impactantes e muitas vezes os jornalistas vão se utilizar de recursos criativos que vão além dessa formalidade para destacar a informação. Então uma notícia como essa, maravilhosa, escolas brasileiras ganham um prêmio no exterior, eu posso colocar um sinal de exclamação para destacar essa informação no título. Esse papel do jornalista também é muito interessante como um agente social que dá ênfase à informação e que mostra que o jornalismo também pode de vez em quando fugir a algumas regras e se tornar também criativo, interessante, chamar a atenção do leitor e destacar uma informação. Então, lembra sempre que quando a gente estiver falando de notícia, a gente está falando do relato de um fato e quanto mais criativo, quanto mais preciso, quanto mais objetivo e aprofundado for esse relato, melhor vai ser para você, para ter uma chance de interpretar as informações que circulam na sociedade. Acima de tudo, leia notícias, assista as notícias, escreva notícias também, se arrisque dos gêneros, ok? O tema da aula de hoje foi notícia. Muito obrigado.